um assunto extremamente importante para quem quer começar a investir tanto em renda fixa quanto em renda variável também. Hoje eu vou te explicar como a principal ferramenta de controle da inflação econômica funciona, a taxa Selic. Como que ela influencia no mercado financeiro, especialmente na Bolsa de Valores, a B3. Então fica aqui comigo até o final do vídeo para você entender tudo isso. Bom, inicialmente a gente tem que entender o que ela significa. A taxa básica de juros, equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, taxa Selic, é definida pelo Banco Central a cada 45 dias pelo órgão do Banco Central, o Copom, que se reúne por 2 dias para definir se a taxa vai ser reduzida, se ela vai se manter a mesma ou se ela vai aumentar. Mas o que isso significa na prática? A taxa Selic ela influencia todas as outras taxas de juros no país, como taxas de empréstimos e financiamentos. Quando a taxa Selic ela sobe, os juros também sobem. Quando a taxa Selic cai, os juros também caem. Isso afeta diretamente na sua vida financeira e nas suas decisões de investimento. Para os investidores, a taxa Selic ela é crucial. Se a taxa está alta, os investimentos de renda fixa, como CDBs e Tesouro Direto, eles ficam muito mais interessantes, porque eles têm um retorno maior. Por outro lado, em um cenário de taxa Selic baixa, a renda variável, como ações da B3, podem se tornar muito mais atraentes. Se a Selic subiu, você naturalmente gasta mais dinheiro para pegar dinheiro emprestado. Da mesma forma, se ela subiu, você ganha mais dinheiro para emprestar dinheiro. Quando você aplica dinheiro em títulos de renda fixa, por exemplo, você ganha muito mais dinheiro. No setor bancário, setor de seguros e o setor de fundos imobiliários com rendimentos atrelados na taxa Selic são normalmente beneficiados quando a taxa Selic está alta também. Graças às taxas de juros mais altas, as margens de lucro líquido também acabam subindo. Então, entre os setores citados, o setor de seguros é aquele que mais se beneficia. O setor de seguros se beneficia de uma maneira brutal, porque quando você paga o seu seguro, a seguradora automaticamente aplica esse capital em um investimento de liquidez diária com alto rendimento, atrelado à taxa Selic, que agora paga mais, então acaba lucrando mais também. E agora a gente vai colocar um gráfico aqui na tela, na minha cara, e quando a gente olha para o gráfico, que o Bruno vai colocar aqui na minha cara mesmo, historicamente, toda vez que a taxa Selic está mais baixa, a Bolsa de Valores esbanjava um resultado mais alto. Sempre que a taxa Selic subiu, a Bolsa de Valores caiu também. Então meio que é uma grandeza inversamente proporcional. Lembrando que resultado histórico não remete a resultado futuro. Esse conteúdo que a gente está passando aqui é totalmente educacional. Lembre disso. Como a taxa Selic controla a inflação. Agora a gente vai dar um exemplo. Imagina o dono de uma loja de carros que tem 100 carros à venda, por R$80 mil cada carro. Em um cenário onde a economia está acelerada e a taxa Selic está baixa, o financiamento também é mais baixo, então o custo desse carro vai ser mais baixo. Então tem muito mais gente interessada em comprar esse veículo, né, esse carro, por meio de financiamento. Então imagina que essas pessoas, elas ficam tentando comprar 100 carros, que é um estoque muito menor do que o número de compradores. O dono da loja, observando isso, uma demanda maior, o que ele vai fazer? Automaticamente ele vai aumentar o valor dos carros, até atingir o número de compradores próximo do estoque que ele tem na loja. E quando isso acontece no país inteiro, a inflação acaba acelerando. Então o Banco Central vai lá e aumenta a taxa Selic, com o intuito de barrar essa inflação, aumentando os juros de financiamento. Consequentemente, os financiamentos ficam mais caros, baixando o interesse das pessoas na compra de carros e outros bens de consumo. Dessa maneira ele consegue controlar a inflação. Então essa é a maneira que o governo conseguiu encontrar para controlar a inflação no país. E quais são os investimentos mais procurados quando a taxa Selic está mais alta? Quando a taxa Selic está mais alta, a gente tem alguns investimentos que a gente vai citar aqui. Títulos de Tesouro Direto, como o Tesouro Selic, são atrativos. Por quê? Porque eles acompanham a taxa Selic e oferecem segurança para o investidor. Os CDBs também têm uma alta rentabilidade, certificados de depósitos bancários, no caso. Eles oferecem uma taxa superior à taxa Selic, e eles podem ser uma ótima opção também. E a terceira e a quarta opção são os fundos de renda fixa, que também são atrelados à taxa Selic, e eles podem ser extremamente vantajosos. E por último, as debentures, que são títulos de dívida de empresas que oferecem taxas superiores à taxa Selic. E elas podem ser extremamente interessantes porque algumas dessas debentures, elas são isentas de impostos de renda. E quando a Selic está baixa, o que acontece, né? A taxa Selic está baixa, então as pessoas elas acabam começando a investir em ações, porque com os juros mais baixos, a economia ela fica mais aquecida e a bolsa de valores ela acaba se valorizando com o tempo. Então investir em ações ela acaba se tornando mais vantajoso, mais atrativo para o investidor. As debêntures elas também são
uma opção muito vantajosa, porque elas são isentas de imposto de renda. Então, mesmo com taxa básica, as debêntures elas podem ser extremamente vantajosas por essa questão. Agora, uma outra opção ela é relacionada com ações, que são os fundos de ações. Elas também têm uma atratividade muito maior do que a renda fixa. Agora, considerando todas essas informações que a gente passou para vocês, qual que é a estratégia de investimento que você vai formar? Comenta aqui nesse vídeo e caso você gostou desse vídeo, desse canal, já se inscreva no vídeo, ativa o sininho para a gente notificar você toda vez que a gente postar um vídeo novo e melhorado e já dá um like nesse vídeo para ajudar o canal a crescer. Compartilha com as pessoas que não conhecem sobre esse tema e nem sabem sobre inflação ou taxa Selic e acompanha o canal. Até o próximo vídeo. Liberdade financeira para você.